Eu estava sentado alguns dias atrás no auditório lindo da nova escola evangélica Trinum, aqui no Aracegi. Alguns de vocês conhecem. Eu olhei para cima e amei o teto. Se você já visitou, você conhece. Eles fizeram um grande círculo com grandes palavras, os 5 solas da Reforma. E são as solas que os reformadores recuperaram da Bíblia uns 500 anos atrás. E os reformadores enfatizaram essas verdades justamente porque foram completamente obstruídos pelas seitas que tinham dominado grande parte do mundo até então. Alguns com até muita violência, corrupção, desperdícios, mentiras, contribuindo, infelizmente, para a perdição de centenas de milhões de pessoas. Então, não somente houve uma grande batalha espiritual, quando a reforma começou, mas até guerras terrestres foram necessárias para defender as nações reformadoras contra o sistema poderoso, neste caso da Roma, e seus aliados que queriam parar a reforma a qualquer custo. E meu país, Holanda, sendo um destes países que lutou por muitas décadas, realmente, dezenas e dezenas de anos para proteger essa nova igreja reformada. E é interessante que hoje muitos crentes nem sabem mais do que se tratava. Pensa que a igreja começou com a chegada dos missionários americanos no Brasil, mais ou menos. E aí isso é a história da igreja. Então, quero começar só repetindo essas verdades tão preciosas que custou a vida de tantas pessoas para defender. E eles chegaram a este ponto que eles falaram, olha, nós acreditamos em solos Cristos, a base da salvação do homem somente é a obra de Deus, encarnado em Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz para salvar os eleitos. Eles falaram, sola graça, Deus decidiu nos dar a salvação em Cristo literalmente de graça. Não tem nada que você precisa ou pode contribuir para estabelecer a salvação da sua vida. Obedecer a lei, nenhum escravo do pecado consegue. E nenhuma boa obra pode contribuir para a sua salvação. Você vai fazer boas obras depois que você salva, com certeza. Deus preparou para você, mas não contribui para te salvar. Sola fide, somente através da fé, mesmo que você pode ter outras coisas, mas a única coisa que realmente pode salvar é através da fé. E nem essa fé é uma obra sua. Fé, nesse sentido, é um dom de Deus. E eles também falaram, só lhe deu glória. Dessa forma, toda a glória da nossa salvação do homem, e na verdade de toda a criação, somente vai para Deus. Aí sobra uma sola muito importante. E a questão é, o que garante que a igreja acaba só acreditando as verdades reveladas por Deus e não as besteiras que os, talvez, pastores, bispos, papas e o próprio povo, muitas vezes, adicionaram depois? O que pode garantir isso? E eles concluíram que isso era sola escritura. Que quer dizer que tudo que podemos saber, com certeza absoluta, vem das Escrituras e somente das Escrituras. E esta Bíblia toda, não só algumas partes, tem a autoridade sobre toda a nossa vida individual e a vida da igreja. Porque é a revelação infalível de Deus para a sua igreja. Eu estou gastando várias semanas com os estudantes do seminário só olhando para esta parte de sola escritura. Tem tantas coisas para falar, porque é o que define todo o resto que nós estudamos. E tem várias definições de sola escritura. Eu fiz uma outro dia, foi mais de uma página inteira só para definir sola escritura.
Mas uma definição talvez mais simples seria que sola escritura é a situação da igreja depois que o último apóstolo morreu, onde o único recurso de revelação divina que a igreja agora possui, isto é, literalmente as palavras respiradas por Deus, escritas por homens santos, movidos pelo Espírito Santo, a única fonte que é verdadeiramente infalível e suficiente para todas as questões de fé e prática é o cânon original dos 66 livros do Novo e Antigo Testamento da Bíblia. Sim? Então, essa é uma definição mais simples. É a primeira das solas que sempre está sendo atacada pela Igreja Católica Romana. E as outras seitas no mundo também. Pela simples razão que eles adicionam outras doutrinas e modificaram o Evangelho contra o que a Bíblia diz. E, portanto, levantaram outras autoridades acima da Bíblia. Adicionaram mais livros apócrifos à Bíblia, adicionaram supostos tradições orais. Alguns seitas adicionam coisas que talvez profetas deles falaram. Adicionaram um papa com seu magistério para definir qualquer dogma que quiseram. Então, o ataque contra a sola escritura sempre é: onde está o versículo na Bíblia que diz sola escritura? Primeira pergunta. E podemos responder: aonde está o versículo na Bíblia que diz trindade? Só porque uma palavra ou uma doutrina não está definida em um versículo específico, não quer dizer que não é uma doutrina bíblica. Podíamos facilmente gastar um estudo bíblico inteiro mostrando aonde e como a Bíblia claramente ensina os princípios que definem a doutrina de sola escritura. Mas não é sobre este aspecto da sola escritura que eu quero falar com vocês hoje. Vamos deixar esta defesa talvez para outra hora. Hoje eu quero falar sobre o que sola escritura significa para você, como crente, talvez membro desta igreja. Quero falar sobre o que sola escritura demanda da sua mente e da sua vida. É Mateus 22, 35, diz estas famosas palavras de Jesus. E um deles, intérprete da lei, testando Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual o maior mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou com toda a sua mente. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Agora, deixe-me perguntar. Você ama Deus com toda a sua mente, com todo o seu entendimento? Sola a Escritura é o exercício de amar Deus com toda a sua mente, baseada em toda e a única revelação infalível da vontade de Deus que temos hoje, a Bíblia. Talvez você questione, mas até que ponto a Bíblia é a palavra de Deus infalível? Como é possível que as palavras escritas por seres humanos se tornam infalíveis? Aí, segundo Pedro, já fala um pouquinho sobre isso. Porque não vos demos o conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas enganosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasce em vosso coração. Sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Os profetas não interpretaram com sua própria lógica os tempos, os sinais para adivinhar o futuro. Não é baseada em nenhuma lógica humana. Mas as profecias de toda a Escritura veio da parte de Deus, quando o Espírito Santo moveu estes homens santos para falar e escrever a revelação de Deus. Foi o mesmo Espírito Santo que fez os apóstolos lembrarem tudo que Jesus fez e falou na frente dos olhos deles e inspirou eles para anotar as coisas mais importantes que todo mundo deveria saber. Agora, isso quer dizer que o Paulo não usou sua mente e a lógica para escrever a carta aos Romanos, por exemplo? Naturalmente, ele usou toda sua mente para escrever isso, mas não para excluir o Espírito Santo, mas para ser movido por ele. Não tudo que Paulo escreveu é fácil para entender para nós. Até Pedro falou isso. Mas o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo para escrever assim, está conosco para explicar o texto para nós podermos entender. Mesmo Espírito Santo. Se estudarmos a Bíblia amando Deus com toda a nossa mente, procurando Ele, tudo que Deus escolher revelar para nós vai ficar claro. Deus não está tentando se esconder dos eleitos. Ao contrário, não precisamos um papa para nos dizer o que significa cada texto ou para definir a teologia da Bíblia. Mas precisamos do Espírito Santo e usar toda a nossa mente. Já passei por muitas igrejas na minha vida, e infelizmente em algumas igrejas, se você tenta advogar por usar argumentos racionais e lógicas para definir a fé, eles não gostam muito disso. Na mente deles, estudar a Bíblia de forma intelectual atrapalha o Espírito Santo agir na sua vida. Acaba usando 2 Coríntios 3:6, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, completamente fora do contexto, que de fato comprova que eles não estão usando a sua mente. Só a Escritura demanda de cada crente, não somente dos seus líderes, dos seus pastores, mas de cada membro do corpo de Cristo, de usar toda a sua mente para buscar e amar a Deus. É um ato de amor estudar as Escrituras para poder conhecer a Deus, porque Deus quer ser conhecido. Então, quem ama Ele, estuda sobre Ele. Agora eu quero olhar um pouquinho para a história, para entender que este conceito de amar Deus com toda a sua mente é radicalmente diferente de todas as outras falsas religiões. Para nós, às vezes, é difícil imaginar o mundo como era antigamente, com todas as religiões, mas idolatria nos tempos antigos não era sobre amar os deuses que tinham inventados, mas era sobre confiar no Deus das montanhas, no Deus do mar, confiar no Deus da guerra, da fertilidade ou da safra. Confiar que a dedicação, fazendo sacrifícios a estes deuses, e a garantia que este Deus escolhido ia fazer exatamente o que você precisava ou queria. O cristianismo mostrou um Deus totalmente diferente. Um Deus de amor que queria abençoar de graça os que verdadeiramente amam Ele de volta. O próprio Deus se sacrificando para salvar seu povo. E não é surpresa que para a mente dos gentios isso era uma mensagem louca, uma religião doida. Então, nos primeiros 300 anos,
a igreja é perseguida por ser considerada uma ameaça contra o Império Romano. Só que quando o diabo percebeu que essa perseguição só fez a igreja crescer, no início do século IV, o diabo iniciou uma estratégia completamente contrária para tentar derrubar a igreja. De fato, a perseguição só fez a igreja crescer, e até hoje faz. Porque quando se torna crente, pode te custar a vida. Você se só torna um crente quando você quer se dedicar 100% a Deus. E uma igreja cheia de pessoas dedicadas a Deus, 100%, que oram o tempo todo, cresce. Então a nova estratégia de Satanás, que acabou até funcionando, foi tentar forçar todos, inclusive a maioria que não fazia parte dos eleitos, né, idólatras, forçar eles para dentro da igreja. Então, depois da suposta conversão do imperador Constantino, quando o cristianismo se tornou cada vez mais importante no Império Romano, até o ponto que se tornou até a religião oficial do Império, em 380 depois de Cristo, todos os pagãos, especialmente os que queriam manter sua posição política na sociedade, agora eram forçados para fazer de conta que estava abraçando essa nova religião. Mas os pagãos tinham seu próprio entendimento do mundo dos deuses. E eles não queriam chatear os seus antigos deuses. Mas ao mesmo tempo eles queriam parecer ser um cristão. Então, qual foi a solução que eles inventaram? Eles começaram a adicionar novas doutrinas dentro da igreja, enfatizando que era possível, por exemplo, e até importante, falar com os santos mortos, orar para eles, para pedir ajuda. Para eles, na sua vez, interceder por eles diante do trono de Deus. Essa foi a nova teoria que inventaram. E assim escolheram os nomes de vários santos da igreja para poder sutilmente substituir os nomes dos seus deuses antigos, para poder, de alguma forma, continuar orando para estes deuses. Naturalmente, com o passar do tempo, até transferiram sua confiança destes deuses falsos para confiar nos santos, mas trataram de mesmo modo, orando para santos como se fosse para estes deuses. E até hoje fazem conta que isso não é idolatria. Mas mesmo quando você chama isso de veneração em vez de adoração, e usa palavras bonitas em latim como dulia e hiperdulia, no caso de Maria. Aliás, a palavra dulia tem sua origem na Bíblia. E na Bíblia é usado para se referir, para servir um ídolo, falso Deus, diretamente ligado à sua adoração sempre. Mas independente dessa mascarado com estas palavras, o mero fato que você coloca sua confiança no santo, em vez de somente em Deus, faz que a sua oração para este santo se torne idolatria, independente da palavra. Dulia é idolatria porque você confia em outra pessoa além de Deus. Então, na prática, tudo que muitos romanos fizeram para oficialmente se tornar cristão foi se batizar e trocar os nomes dos seus deuses. Então, você pode imaginar como Neptúnio e Poseidon, deuses do mar romano e grego, foram gradualmente substituídos por orações para São Nicolau, padroeiro dos marinheiros. Marte, deus da guerra, foi substituído por São Jorge. Mercúrio foi substituído pelo anjo Gabriel. Minerva pela Santa Catarina de Alexandria. Vênus e alguns outros deuses, muitos pela Virgem Maria, etc, etc. Constantino, que supostamente se tornou cristão, na verdade era um adorador de Deus do Sol, Sol invicto, mesmo depois da sua conversão. E, por razões políticas, ele se fingiu de cristão. Funcionou.
uniu o império. E, por exemplo, ele mudou o nome do primeiro dia da semana para domingo, né? Significando o dia do Senhor. O mesmo dia que ele originalmente tinha dado o nome Dia do Sol. O primeiro dia era o dia do Deus dele. E é engraçado que em inglês e holandês e muitas outras línguas, o nome ficou ainda Dia do Sol, Sunday, Zondag, em vez de Dominica Dias ou Dominus Day, domingo. Mas ao mesmo tempo você pode ver que ele nunca verdadeiramente aceitou o Senhor como o seu Senhor. Por exemplo, ele ergueu uma estátua gigante de si mesmo e colocou raios de luz em redor da sua cabeça, que era o símbolo do Deus do Sol. E ao mesmo tempo começaram a colocar esses círculos de luz em redor da cabeça das imagens de Jesus. E mais tarde começaram a usar isso para a cabeça de todos os santos, a famosa auréola. Era o símbolo de Deus do Sol. Então, a religião da Igreja Católica Romana se tornou um sincretismo de várias religiões. Da mesma forma que aqui no Brasil muitas pessoas misturaram o catolicismo com as religiões africanas. Se você é forçado a aceitar uma nova religião, então você importa seus deuses para dentro da nova religião e todo mundo fica feliz. Mas aí a questão é, como isso podia ter acontecido com a verdadeira Igreja de Jesus? Como isso acontece? O que deu tão errado nos primeiros séculos que a Igreja acabou nisso e deixou a Igreja por mais de um milênio na miséria da idolatria, corrupção, perseguição dos poucos crentes verdadeiros que, no meio de tudo isso, tentaram sobreviver. Como isso aconteceu? O que deu errado? Aí, se você vai olhar para a história, você vê que tinha muitos fatores. E tudo isso deveria nos servir como lição, porque alguns dos erros da época estamos cometendo hoje tudo de novo. Nós temos a tendência de não aprender do passado. Uma das coisas que foi difícil no segundo século e diante foi que uma boa parte da igreja não era judaica. Enquanto Jesus era um judeu, os apóstolos e a primeira igreja em Jerusalém eram judeus, e toda a história do antigamente fez sentido para eles, escrito na língua deles. E, portanto, Jesus, como o Cordeiro de Deus, para tirar os pecados através da fé, fez todo sentido para eles. Mas depois de poucas décadas, a maior parte da igreja era os gentios, em cidades centenas ou até milhares de quilômetros longe de Jerusalém. Eles não sabiam ler as escrituras do Antigo Testamento em hebraico, só em grego. E mesmo o grego era uma segunda língua para muitos, porque no dia a dia se falava latim em boa parte do império. E a Septuaginta, que era em grego, tradução diferente do cânon em hebraico dos judeus, já tinha os livros apócrifos, que a Igreja Católica depois adotou, juntos, que alguns já começaram a confundir com as Escrituras. Então, a falta de entendimento da origem do Evangelho fez que eles adaptassem um Evangelho para o mundo deles. E nós hoje corremos constantemente este mesmo perigo, de interpretar o Evangelho como se fosse um adicional para a vida moderna. Para piorar, na igreja da segunda, especificamente da terceira geração, os bispos ou pastores começaram a sustentar as suas opiniões sobre alguns assuntos com o que chamaram de tradição oral, falando que eles ouvirem as suas ideias e interpretações diretamente da boca do aluno de um dos apóstolos originais. E, portanto, eles tinham razão. Até um dia encontraram outro bispo que falou exatamente o contrário, que também falou a opinião dele veio dessa tradição oral. Então você começa a ver na literatura que, num lado, alguns dos bispos começaram a argumentar já pela sola Escritura. Não é alguma coisa da reforma, já é nesta época que eles perceberam a necessidade. Se não estava na Bíblia, então não tinha autoridade. Mas no outro lado, na prática, quando era útil para sustentar a sua própria opinião, às vezes,
alguns insistiram em usar essas tradições orais para argumentar uma interpretação diferente das Escrituras. E a carne do homem, mesmo do bispo, do pastor, fez que ter razão muitas vezes era mais importante do que estar biblicamente correto. Isso nos ensina duas lições importantes. Precisamos de sola Escritura, porque a opinião falada de geração em geração sempre vai se corromper. E segundo, o homem que ama a Deus com toda a sua mente é o homem que sempre fica aberto para a correção. E para isso precisamos uma autoridade infalível e imutável que é a Bíblia por escrito. Mas tinha vários outros fatores que pioraram a situação. Por exemplo, no início, eles nem sempre tinham todo o Novo Testamento completo em cada cidade. Era copiado, mandado de um lugar para outro. Então, levou décadas para todas as cópias se espalharam pelo todo o Império. Para piorar as coisas, o teólogo Orígenes de Alexandria, no início do 3º século, mais ou menos, ele inventou a interpretação alegórica, que basicamente permite que você explique a Bíblia como quiser. Porque tudo é uma alegoria. Tudo pode ser simbólico para alguma coisa que você quer provar. Só para dar um exemplo, depois de algumas gerações de crentes, alguém inventou que Maria nunca pecou. De novo, vem da religião e da cultura grega ou humana desta época. Mesmo que a Bíblia mostra que ela pecou sim, se você vai olhar os textos. E sabe como defenderam isso? De forma alegórica. Veja aí. Maria carregava Jesus. Jesus é a nova aliança. Jesus estava na barriga de Maria. Portanto, Maria era a arca da nova aliança. Como a arca da velha aliança era santo, aquela caixa dourada com os anjos em cima, então argumentaram que a Bíblia ensina que Maria nasceu santa, sem nenhum pecado, desde a concepção dela e nunca pecou. Está vendo a lógica? Você pode dizer qualquer coisa dessa forma. Então, depois de permitir explicar a Bíblia dessa forma, permitindo criar doutrinas novas como quiser, e adicionar um número desconhecido dos supostos tradições orais, para não criar caos, a igreja precisava urgentemente limitar quem podia interpretar tudo isso assim. Então, primeiro os bispos, em conjunto, podiam decidir o que acreditar nos concílios. Isso era bonzinho, mas com o tempo entraram os erros por causa de todos estes ideias que vieram de fora. E no final, só o bispo de Roma e seu clube de magistério podiam interpretar a Bíblia. E de fato, se ele quiser, o Papa hoje pode fazer isso de forma infalível. Se ele fala ex cathedra, ele pode definir novos dogmas como quiser. Então, agora você pode entender por que os reformadores da igreja voltaram para dizer, o que os primeiros pais da igreja também já tinham concluído e falado, que depois da morte dos apóstolos, a única revelação de Deus infalível que a igreja tem hoje, de fato, é somente a Bíblia. Só a Escritura. Não é o Papa, não são as tradições orais secretas. Eu falo secretas porque até o dia de hoje, 1900 anos depois, veja bem, a igreja humana nunca definiu quais são os documentos que fazem parte da tradição oral e qual não. E qual parte deles é verdadeira e qual parte é heresia, porque tem muita heresia no meio dessas tradições orais. E aí, de vez em quando, até pouco tempo atrás, 1º de novembro de 1950, última vez, os romanistas declaram infalivelmente uma nova dogma, baseada nessas supostas tradições. O pior é que, subsequentemente, dizem que essa nova dogma é que a igreja sempre acreditou desde a época dos apóstolos. Mesmo que no primeiro
meio milênio da igreja, pessoas nunca nem tinham ouvido falar de alguns destes dogmas. Por exemplo, a Assunção Corporal da Maria, você não encontra na literatura em nenhum momento. Só depois de uns 500 anos você começa a ver pessoas falando sobre isso. Mas se agora, hoje, você não acredita nisso, você não pode ser salvo. Você está fora. Dá para entender essa lógica? Estamos falando tudo isso para mostrar que o homem pecador, o homem apenas religioso, mas não nascido de novo, no coração, é um idólatra. Ele não ama Deus, mas quer confiar nas razões do seu próprio raciocínio. Ele não quer usar a única revelação infalível de Deus que temos hoje, a Bíblia, mas suas próprias fontes para poder criar a sua própria realidade religiosa falsa que ele gosta. Como nós estamos falando de amar Deus com toda a nossa mente, precisamos primeiro entender o que isso não significa. Amar Deus com toda a sua mente não é confiar na sua própria razão e somente consultar Deus quando entende mais nada ou quando você fica fora do seu controle. Isso é idolatria. O cristianismo é usar a razão e confiar em Deus para poder entender tudo ao mesmo tempo. A diferença não é que nossa razão não pode falhar às vezes. A diferença é que você olha para Deus constantemente para ser corrigido, caso você erre. Usamos nossa mente constantemente para buscar na única fonte infalível da revelação de Deus, que está disponível para nós hoje, a Bíblia, o que Deus tem para nos falar. Sola Escritura. E o Espírito Santo, presente em cada eleito que nasceu de novo e aceitou Cristo como Senhor e Salvador, que garante que lendo e estudando a palavra, chegamos às conclusões corretas em relação à nossa salvação e santificação. Agora, precisamos fazer tudo isso sozinho? É só eu e minha Bíblia embaixo de uma árvore? Não. A ideia da igreja é que buscamos a verdade juntos, estudamos juntos, compartilhamos nossos estudos, assim aplicando as regras da hermenêutica juntos e comparando nossos resultados. Aí fica muito difícil errar, porque nós corrigimos uns aos outros com bons argumentos bíblicos. Sola Escritura não é solo ego, não estamos sozinhos. Sola Escritura também não quer dizer que todo mundo tem a mesma autoridade. Escolhemos pastores e professores justamente por causa dos seus conhecimentos mais profundos das Escrituras. O seu treinamento, a sua capacidade de interpretar a Bíblia corretamente. Então, quando, por exemplo, um irmão que é músico, mesmo famoso, escrever uma nova música para o louvor na igreja ou para gravar um CD, seria correto ele levar este texto para seu pastor, para verificar se o texto está em concordância com a Bíblia antes de publicar. Da mesma forma, o pastor presidente, ou o conselho de pastores, dependendo da igreja, tem a função de proteger o púlpito, verificar bem quem convida para falar, e se por acaso a pessoa ainda fala besteira, corrigir isso no momento apropriado. Sola Escritura não nega autoridades inferiores, humanos, falíveis, para pregar e ensinar a palavra e corrigir com isso. Mas reconhece que qualquer homem que fala na frente dos outros precisa ser capaz de defender a sua fala pela Bíblia. E que todos podem ser corrigidos com a Bíblia. E se algum pastor ou professor abusa sua posição para falar o que não se sustenta com as Escrituras, a igreja pode questionar e corrigir isso. Sola Escritura.
Agora, até então, alguns já estão se pegando, o que tudo isso tem a ver comigo? Outros talvez até estão viajando no pensamento. Então, vamos tentar ver o que amar a Deus com toda a nossa mente e sola Escritura tem a ver conosco. A pergunta é, você ama toda a sua própria mente? Ou você ama a Deus com toda a sua mente? O perigo dos tempos modernos é que temos acesso a tantas informações, conhecimento, educação, que o mundo nos ensinou de confiar na nossa própria razão para ter entendimento. Como nós falamos, isso não é cristianismo, isso é paganismo, idolatria da nossa própria mente. Não é que você não deveria usar a mente, mas não deveria confiar nas suas conclusões independentes. Você deveria depender de Deus e a sua palavra revelada para nós, que Ele inspirou de Gênesis até Apocalipse, está garantido, de tal forma que não tem erro e nem falha nisso. Você já pensou o que isso significa? Você literalmente pode olhar qualquer parte da Bíblia e ter certeza que isso é a palavra de Deus, que é verdadeira, que você pode confiar. E com isso nós podemos chegar nas conclusões certas. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. De onde? Do Senhor. E ao mesmo tempo Deus fala, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Qual a diferença entre os dois? É a fonte. É da onde vem a sua sabedoria e seu entendimento. Sabedoria e entendimento precisam ter a fonte certa. Isto é, o conhecimento da palavra de Deus iluminado pelo Espírito Santo. O mesmo Deus que inspirou, ou literalmente respirou, a Bíblia, é o mesmo Espírito Santo que precisa iluminar cada eleito para entender a Bíblia corretamente. É uma questão de buscar Deus dentro da sua palavra. E o Espírito Santo garante o que Jesus também confirmou. Buscai e achareis. E você pode ver que Jesus cobrava das pessoas que eles deveriam acreditar o que eles podiam entender através das Escrituras. Mesmo as pessoas do Velho Testamento. Mateus 22, e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão e de Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos e sim dos vivos. Veja que você só pode chegar a essa conclusão, que ele a ressurreição dos mortos é verdade, porque Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos. Primeira lógica. E se você usa a lógica, você precisa somente para poder concluir este fato da frase. Eu sou o Deus de Abraão, de Deus de Isaac e Jacó, e por causa disso, eu estou vivo e eles estão vivos. Jesus exigia dos homens ter fé numa coisa que eles deviam saber através das Escrituras, sola Escritura, usando a mente, a lógica deles. Ama a Deus com toda a sua mente. E iluminados e corrigidos pelo Espírito Santo. Era uma exigência. Jesus estava esperando isso dos homens. Mas não é uma coisa mística. Você não lê a Bíblia e o entendimento simplesmente aparece de nada na sua mente, sem pensar. Ninguém entende a Bíblia sem pensar. Mas quando nós fizemos um esforço para pensar, ao mesmo tempo, ao ouvir o Espírito Santo, aí sim podemos esperar ganhar entendimento, o entendimento certo. Então, amar a Deus com sua mente requer um esforço e requer usar a fonte certa, a Bíblia, e ter a fé de pedir para Deus iluminar o texto e seu entendimento para poder entender tudo corretamente. Eu estou preparando uma palestra para uma mini conferência sobre escatologia, de todos os assuntos, no dia 23 e 24. E eu preciso confessar que depois de terminar o seminário,
lá na Inglaterra, 30 anos atrás. Lá eu gastei um bom tempo estudando este assunto, mudei de posição sobre o milênio e tudo, e depois nunca mais pensei muito sobre este assunto, simplesmente dependi do meu entendimento de 30 anos atrás. Então, quando eu estava lendo de novo alguns textos, meio complicado, como Isaías 65, eu não entendi o texto, parecia contraditório. Com a minha lógica, lendo o texto, cheguei, em primeira instância, a uma interpretação impossível, incompatível com a minha versão do milênio e, na verdade, incompatível com qualquer versão escatológica sobre o milênio. Parecia que Isaías estava profetizando que ia ter morte no novo céu e na nova terra. Espera aí, isso não é possível. Então, eu tinha que orar e pensar, e orar de novo, li vários comentários que, esta vez, nada ajudaram, porque todas as soluções pareciam artificial para mim. Até, de repente, alguém mencionou uma estrutura de raciocínio profético que eu nunca tinha considerado. E fui olhar, apliquei isso para o texto, e, de repente, tudo fez sentido. E, só para deixar claro, obviamente, não tem a morte na nova terra, no reino de Deus eterno. Agora, ter estudado e pensado e orado, a minha interpretação agora de Isaías 64 está certo? Fato é, eu não sei ainda. Porque enquanto essa interpretação encaixa com tudo que eu conheço da Bíblia, mas só a Bíblia é infalível. Então, em qualquer momento, a Bíblia pode me corrigir neste entendimento. No outro lado, eu já conheço um pouquinho da Bíblia, nos últimos 35 anos, talvez. Então, por enquanto, eu acho que está certo. Mas, pastor, assim não fica muito subjetivo? Cada um não pode sentar debaixo deste árvore e inventar sua própria interpretação? Não, não é e não pode. Porque, veja bem, se eu coloco a minha razão à disposição da correção do Espírito Santo e restrito somente à Escritura infalível de Deus, a Bíblia, a maior parte do resultado já é garantido por Deus. Então, se eu compartilho essa interpretação com outros estudiosos da Bíblia na minha igreja, se eu não estou em pecado, e eu começo a pensar junto com os irmãos, com certeza, se existe alguma objeção contra essa interpretação, nós vamos achar isso e nós vamos avaliar. Então, é longe de ser subjetivo. Então, uma crítica muito comum contra a sola Escritura, que isso causa a criação de divisão e milhares de denominações diferentes, simplesmente é falso. É falso. A igreja protestante não dividiu por causa da sola Escritura. Por exemplo, eu estudei teologia completamente independente do pastor Hugo. No outro lado do planeta, em outra língua, com pessoas de várias outras denominações, décadas antes e antes da internet conectar todo mundo. Mas nós temos um princípio em comum, sola Escritura. E você pode ver que nossas diferenças teológicas são insignificantes. A mesma Bíblia nos deu as mesmas conclusões. E assim, quando Jesus voltar, até vamos concordar sobre o milênio, pastor. Sola Escritura não cria divisão, mas garante unidade. Veja bem, todas as igrejas que aplicam sola Escritura no mundo, e eu não estou falando de muitas igrejas superpentecostais, não reformadas, ou igrejas reformadas, mas todos liberais, ou igrejas que viraram as costas para os princípios básicos da reforma e da primeira igreja. Mas somente falando das igrejas que até hoje verdadeiramente aplicam o princípio bíblico da sola Escritura e que buscam a verdade em oração e com humildade. Essas igrejas concordam 100% sobre o que a Bíblia ensina sobre o Evangelho da salvação. E concordam talvez 95% sobre assuntos secundários e terciários. Diferenciando talvez só sobre alguns assuntos que não são sobre
é salvação. É coisa como o milênio e governo da igreja, coisas assim. Suficiente talvez para ter uma denominação diferente, para fazer de outro jeito, tudo bem. Mas sem colocar nenhuma dúvida na minha mente que estas pessoas ainda são meus irmãos em Cristo. Essa grau tão alto de concordância sobre tudo, que é realmente importante para a salvação e a vida cristã, é a prova que só a Escritura funciona e que não é altamente subjetivo, mas que Deus garante a nossa salvação através da Bíblia e seu Espírito Santo. Coloque isso em contraste com todas as igrejas que não praticam só a Escritura, como a Igreja Católica Humana, certas igrejas pentecostais, neopentecostais, Testemunhos de Jeová, Mormons, Adventista, a Igreja Universal, todos estes seitas que você pode ver que de fato não praticam só a Escritura e veja como eles todos são completamente diferentes e divididos. Esse é a verdadeira resultado de não ter a só a Escritura. Então você busca Deus continuamente para você poder amar a Deus com toda a sua mente. Só a Escritura é amar a Deus com toda a sua mente e isso garante que você conhece a verdade. Mas para conhecer a diferença entre a lógica certa e errada, precisamos de Deus o tempo todo neste processo. Nós fomos criados na imagem de Deus para poder pensar, para poder usar a lógica. Só precisamos usar a lógica certa, e isso somente o Espírito Santo pode nos dar. Então, precisamos aprender a ler, estudar e pensar de qual forma? Orando. Não estou falando de ficar ajoelhado o tempo todo, repetindo o Pai Nosso. Estamos falando de conversar com o Pai, igual como você ia conversar, sentado com um tutor individual, estudando com um assunto importante. Fazer perguntas, apresentar a sua lógica para seu pai e perguntar se isso é certo. Deixar sua mente estar em uma conversa contínua como seu pai em tudo que encontra e faz na vida. Jesus disse, então lhes falei, Jesus, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhante o faz. E Paulo nos diz que nós deveríamos seguir este mesmo exemplo. Orai sem cessar. Tornar toda a sua vida numa oração contínua. E por que Deus quer nos ensinar isso? Porque algum dia nós verdadeiramente vamos estar no reino de Deus, na nova terra, e nós precisamos aprender, depender em tudo de nosso relacionamento diretamente com o Pai. É um estilo de vida. Você vai fazer coisas com seu livre-arbítrio, mas você vai precisar fazer a vontade do Pai para não pecar. Então você ama Deus com toda a sua mente, aceitando a lógica de Deus acima da sua própria lógica. Se nós reinarmos com Cristo, podemos falar em nome dEle. E se falarmos em nome dEle, segundo a vontade do Pai, com fé, então Jesus diz, em verdade vos digo que até mesmo se esta montanha diz, levantai-se e atire-se no mar, assim será feito. Espera aí. Pela lógica, você não pode falar para uma montanha, em nome de Jesus, se joga no mar e esperar que isso aconteça. A não ser que algum dia o Pai claramente te diz para fazer isso. De tal forma que é tão claro que você pode em fé falar isso. Mas naturalmente, eu não posso imaginar nenhuma situação em que Ele ia falar isso para você, para jogar montanhas. Não era isso que Jesus queria dizer. Ele queria dizer que em nome de Jesus, em nome de Deus, a palavra, a vontade do Pai sempre vai ser feita. Através da sua vida, se tiver a fé para pronunciar a vontade do Pai em nome de Jesus. E se fé, teoricamente, pode mover até montanhas, então qualquer outra coisa menor não é problema. Então, pela lógica humana, montanhas não se movimentam com palavras. Mas pela lógica de Deus, montanhas só se movimentam com palavras.
qualquer força que existe no universo para mover montanhas, foram primeiro definidas pela palavra de Deus. Então, muitas coisas que pela lógica naturalista não funcionam, com a lógica de Deus funciona. Vou já encerrar porque estamos já perto do tempo. Mas eu queria que você pense sobre o seguinte. Se Deus diz que você deveria amar Deus com toda a sua mente, o que isso significa para você? Talvez eu já falei isso antes, às vezes eu repito isso. Porque, imagine, você tem um mestrado ou doutorado aqui. Você comprovou para o mundo que você tem bastante capacidade mental para estudar, certo? Agora, amar Deus com toda a sua mente, portanto, significa que você deveria ter, no mínimo, o mesmo nível de entendimento da palavra de Deus. No mínimo. Você não pode ter o nível de doutorado em física e o nível de EBD da Bíblia. Isso não é amar Deus com toda a sua mente. Eu não estou dizendo que você deveria estudar teologia na universidade para nível doutorado. Porque às vezes vem toda esta parte acadêmica e liberal e fútil. Não estou falando isso. Mas a capacidade que você tem de estudar e entender que você comprovou que tem, deveria ser usado para estudar as Escrituras durante a sua vida inteira da mesma forma, do mesmo nível e até mais alto, com toda a sua mente, por 30, 40 anos, se Deus permitir. Cada um deveria estar adquirindo ferramentas de estudo, como hermenêutica, estudando a história da igreja, apologética, para poder defender a fé contra as ameaças contínuas. Então, se você realmente ama a Deus, investe toda a sua mente para servir a Deus. É muito mais que eu gostaria de dizer, mas não vai dar tempo. Mas eu espero que fique na sua mente o fato que Deus te criou na sua imagem, para poder pensar. E que você deveria amar Ele com toda a sua mente. E que para guiar essa mente em toda a verdade, Jesus deu para a sua igreja, através do Espírito Santo, somente neste momento, a Bíblia que é literalmente infalível. Você pode confiar 100%. Então, não vive sua vida em idolatria para sua própria mente. Vive sua vida seguindo sua Escritura, deixando Deus transformar seus pensamentos e suas ações segundo a sua vontade. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado que temos um documento tão cheio, tão rico, tão fantástico, que todos os anos da nossa vida nem vai ser suficiente para estudar isso. Mas que cada vez, quando nós buscamos o Senhor na Bíblia, a nossa mente é abençoada, cresce, nosso entendimento cresce e nós conhecemos o Senhor um pouquinho melhor. E nós te louvamos por isso. E nós oramos que cada um aqui pode ter este compromisso contigo para investir toda a mente em realmente te servir com sua vida, te amar com toda a mente. Em nome de Jesus. Amém.